Este é o material que nós vamos usar nesse trabalho da nossa florzinha lírio do vale. Nós vamos usar 4 tipos de moliné. Vamos usar 2 fios dela quase no trabalho inteiro. É a 975 minha DMC, que pode ser da 355 da Ancho, é a mesma cor. A 469 da DMC pode ser a 267 da Ancho. A 472 da DMC pode ser a 253 da Ancho e a 471 pode ser a 265. Anotem os números para ficar fácil para procurar. E a linha perlezinha branca, que é a número 8 perlê, pode ser da Ancho, pode ser da DMC, porque branco é branco, não tem muita diferença. Nós vamos usar na florzinha para preencher mais. É só esse material. Vamos dar início à florzinha do miguezinho e vamos começar com a linha grossa, tá? A Ancho 8, perlê 8. Nós começamos pelo botãozinho, vamos entrar do lado do avesso sem dar nó. E vamos fazer o preenchimento dele com ponto cheio. Eu não fico repetindo como é que se entra, porque isso já foi ensinado na primeira aula da florzinha ametista. Então, eu não vou ficar repetindo esses passos, porque fica meio cansativo, né? Espero que vocês olhem como é que é feito. E aqui, por exemplo, vocês podem entrar com pontinho, com pespontinho, depois já começa em cima dele mesmo. Para não ter nó do nosso lado do avesso, porque não pode esquecer que isso é uma toalha e ela não vai ter forro. Pelo menos ainda não falamos sobre o acabamento dela, né? Olha, o meio dela eu costumo fazer várias vezes para ele ficar mais gordinho. Então, eu posso fazer vários pontos, um em cima do outro, até preencher mais a parte do central da nossa florzinha, para que ela fique um relevinho. Aí, quando eu chegar nas laterais, ela vai ficar mais baixa e o efeito vai ficar mais preenchidinho, vai ficar mais cheinha. O bastidor tá bem solto, que é para me dar mobilidade. Aqui, ó, vou fazer uma mais. Já vou começar a preencher as laterais. Não tem muito segredo, é ponto cheio. E no finalzinho, para terminar, o nó francês, que são 3 pontinhos de nó francês. O que mais vai elaborar, vamos dizer assim, que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ser na folha. Mas a folha não tem ponto novo nenhum. É ponto corrente, ponto haste e um ponto cruzado, que é o ponto cruz mesmo. Para dar um efeito assim mais diferentinho nas folhas. Ela não tem nada de especial, essa flor. Ela é todinha simples, delicadinha e simples. Esses barulhos de moto, acho que a gente não vai ficar livre deles tão cedo. Enfim, nós estamos empregando esses rapazes que estão ajudando na despesa da casa, né?
mais pro lado de cá, do lado direito, que aqui eu tô achando que... Se bem que se você riscar com a tua caneta fantasma, quando você passar, isso tudo vai sumir. Mas o meu eu também risquei com carbono. E no final você passa uma escovinha de dente que sai na hora, viu? Usem carbono que você já conhece, que você já confia. Não pega um carbono novo para usar, porque depois a gente tem surpresa desagradável. Eu ainda uso uns carbonos que foram da minha mãe. Eu preciso me informar mais sobre marca de carbono que a gente pode confiar. Aqui eu tô achando, ó, que vai mais um ponto para ficar gordinho. Para dar um acabamento, olha. Vocês podem ver que eu fiz uma curva e aqui eu vi entre ele menor para ele ficar arredondadinho aqui no final, tá vendo? Posso até fazer mais um. Isso tudo a gente vai fazendo, vai acertando de acordo com a nossa observação, com o nosso gosto. Você gostou? Ficou satisfeita? 10, tá pronto. Se não gostou, não ficou satisfeita, faz mais um. Ó, nó francês. 1, 2, 3, entremos. Segura com a mãozinha esquerda, porque se você soltar, ele não vai ficar com o olhinho bonitinho. Eu aumentei um pouquinho para fazer esse ponto de demonstração. A nossa lá é bem pequenina. Talvez aqui eu precise de mais do que 3 pontos, porque essa minha flor tá um pouquinho maior. 3 tá bom. Preencheu. Fala a verdade. Não tá lindinha? É a nossa Lily. Agora vamos mudar de linha para o 469 e vamos fazer a pegadinha dela e o cabinho com a folhinha. Nosso próximo passo. Agora vamos com a linha 469 ou 267 fazer a nossa coberturinha da flor, voltando para cá e fazendo ponto haste com essa folhinha. Bom, como eu entrei na florzinha branca sem a gente demonstrar como se entra, vamos agora fazer a entrada da linha para o lado direito, para mostrar que também é uma opção para a gente não precisar dar nó do lado esquerdo. Puxei tudo. Vamos de novo. Entra com a linha. Quando é 2 fios é um pouco mais difícil. Quando uma linha perder, é mais fácil de você entrar no meio dela e travar. Travadinho, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu entro aqui e saio aqui do lado, ó. Eu vou fazer aqui é um ponto aresta. E o ponto aresta, ele vai fazer o copinho da flor. Ó, entro aqui, saio lá no pezinho e temos o copinho da nossa florzinha. Ok? Você tá insegura? Tá achando que isso aqui vai ficar solto? Então vamos dar uma pegada nele. Sentiu? Eu também senti. Podemos entrar e pegar aqui, ó. Pega aqui e entra aqui. Você segura com isso aqui, chama ponto apanhado. Você segura ele. Não vai sair, tá vendo? Agora você vem aqui e vamos fazer o cabinho dela. Lembra que eu falei que ponto é? Ponto haste, bem, mas bem pertinho.
Agora eu vou dar uma dica de ponto haste. Bem pertinho e entrando um pouquinho aqui, ó. Quando a gente entra com o ponto haste, você vem um pouco adiante e volta lá, né? Tem gente que volta aqui, perdão, aqui onde saiu o ponto, e eu gosto de voltar um pouquinho mais para dentro. Quanto mais para dentro eu entrar, mais ele vai ficar parafusinho. Agora, quando eu faço essa curva fechada, o ponto haste tende a tombar, tá? Olha o que eu tô falando. Se eu vier aqui agora e fizer isso, quando eu terminar, ó, ele tende a tombar, tá vendo? Isso, no ponto haste, é um grave defeito, porque ele fica feio, ele fica solto. Então, o que eu posso fazer aqui? Que nós acabamos de falar, o ponto apanhado. Segura ele aqui, volta ele exatamente onde eu deveria sair e continuo com ele, ó. Ninguém vai perceber que eu fiz aquela seguradinha na curva fechada, porque curva fechada, gente, ninguém merece, né? É difícil mesmo. Entra um pouquinho e faz o ponto haste. Não puxa demais, tá? Outro pegadinho aqui, ó, porque ele tá meio que querendo tombar. Segura. Ó, quando a gente segura, como ele fica preso. Aqui, eu saio novamente. E aqui, gente, olha só. Veja eu continuar até aqui embaixo, eu já posso fazer a folhinha. Então, eu entro com ela aqui, ó. E já começo a preencher essa folhinha. Entro com ela no meio e faço vários pontos. Que seria o ponto cheio, né? Vamos fazer vai e vem, porque assim não fica passando a mão na frente, fica uma gravação cheia de mão. Vamos e voltamos. Olha que delícia. Vamos e voltamos. Sem puxar demais a linha. Sem estressar a linha. Deixa ela fazer a caidinha dela bonita. A torção. O que é torção de uma linha? Vamos lá. Torção da linha é isso aqui, ó. Ela vai torneando e fazendo um parafusinho. Isso aqui é muito importante de respeitar na linha. É a torção dela. Se você puxa demais, a torção dela fica tensa. E aí ela não fica bonita, ela não brilha. Ela não dá aquele gordinho macio. Eu tô querendo fazer uma pontinha aqui, ó. Então, a última entrada eu quero fazer lá em cima, que é para ela ficar bicudinha. Olha que graça que ficou. E agora? Agora vamos continuar com o nosso cabo. Então, entra aqui e vamos aqui, ó. Continuar com a nossa finalzinho do nosso ponto haste. Entra para lá, por favor, linha. Colabora. Peraí. Você vai me obedecer. Tem que conversar com ela. Se a gente não conversa com a linha, ela não fica nossa amiguinha. Terminamos esse cabinho. Então, ó, você terminou esta parte, a folhinha e entrou nos raminhos. O raminho, depois que você fez todas as flores, todos os copinhos, todos os cabinhos e as folhinhas, aí você vem com o raminho da mesma cor e desce. Quando chegar aqui embaixo, você pincela depois com marrom com ponto por cima, porque aqui ele fica mais grosso.
Aqui você vai fazer uma camada, umas 3 camadas até chegar aqui. Aí você sobe com o ponto haste. Esse cabinho eu usei 3 fios, para ele ficar mais grosso. Agora, próximo passo, nós vamos fazer pelo menos uma folhinha, para saber como tem ponto haste, ponto corrente e ponto cruz. Nós vamos fazer pelo menos uma, para saber como é o movimento do ponto. Bom, amigas, estamos na etapa da folhinha. Essa folhinha, eu fiz menorzinha, porque aqui é bem maior, aqui é até bem mais fácil de trabalhar do que aqui, tá? É que pra gente não demorar muito para fazer toda essa extensão da folha, eu fiz a folhinha menor para poder render mais. Que ponto nós vamos usar aqui? Olha bem os pontos. O ponto haste, o ponto corrente e o ponto trançado, que eu chamo ele de ponto cruz. Vamos fazer a demonstração? Gente, eu não vou demonstrar aqui ponto haste nem ponto corrente, né? É uma folha simples, mas o ponto cruz é preciso para a gente poder cruzar. É preciso levantar pelo menos um ponto aqui. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos entrar com o ponto corrente. Que cor que vai seguir? Não precisa seguir exatamente o que está lá. Nós temos 3 tons de verde, certo? Então, vamos seguir o tom de cada uma delas para não ficar encontrando o mesmo tom. Faz um tom, depois muda para outra cor e vamos fazendo, escolhendo livremente, tá? Não precisa fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o ponto corrente para poder ter aonde me apoiar. Não tem segredo, o ponto corrente é sempre o mesmo. Aqui bem no finalzinho, vamos fazer a voltinha, vou passar para o avesso, para a gente poder começar o ponto em cruz. Vou até deixar essa linha descansando, porque a gente pode usar essa mesma linha para fazer o ponto cruz. Olha, vamos dizer que aqui, vamos fazer de baixo para cima para poder mudar o movimento. Ponto haste a gente tanto pode vir como pode voltar. Então, vamos lá. Ponto haste. A minha folha tá menor, a folha de vocês maior, vocês vão fazer um ponto mais demorado, porque ela demora mais para estender a folha inteira, por isso que eu fiz menor, mas o ponto é o mesmo. E usei 2 fios de linha, molinê, nos tons de verde que eu já dei a numeração. Certo? Estamos quase acabando.
Só tem uma diferença, que eu não vou demonstrar a folha do meio, que eu fiz ponto cheio nas bordas. Mas o ponto cheio, eu fiz meio que na diagonal, ó, descendo de cima para baixo, para ele não ficar na horizontal, né? Um detalhe diferente. Mas todo mundo sabe fazer o ponto cheio, né? E se não quiser, faz ponto corrente na borda. Ele preenche muito bem o ponto corrente. Porque a folha, gente, ela é a escolha de cada um. Não precisa ser exatamente essa. Vocês podem escolher. O importante é a florzinha. A florzinha, sim. A gente precisa dar um formato todo mundo igual, né? Então, vamos aqui, ó. A gente entra aqui embaixo, no pezinho. E aí, a gente vai cruzar, ó. Pega daqui pra lá. Deixa essa linha em cima. E vamos pegar aqui, contornando aqui, ó. Venho pra cá. Daqui eu pego aqui e deixo a linha em cima. E aqui eu pego bem grudadinho. Viu? É isso. Nada mais do que isso. Tem gente que gosta de entrar um pouco mais. Ó, em vez de pegar aqui e vir aqui, tem gente que gosta de fazer mais apertadinho e entrar aqui no meio. Vocês é que vão ver o que é melhor para o tamanho de folha que vocês têm. Se entra aqui e sai aqui, ou se entra aqui e sai no meio. Podem experimentar e fazer a escolha. Eu deixo vocês escolherem para saber o que fica melhor no seu bordado. Porque a observação da aluna também faz parte do aprendizado. Ela não tem que ficar tão obediente. Eu vi ali a aluna que não teve como riscar o desenho exatamente como o nosso, porque ela não tinha como tirar o molde, acho que estava sem computador. Então, ela riscou a mão livre. Gente, eu dou maior valor nisso. Não deixou de fazer porque encontrou uma dificuldade. Isso é muito legal. O que a gente não pode é desistir porque tem um empecilho. Ah, eu não gostei desse ponto largo, vou fazer assim. Muito bem, faça, ó. Entra aqui no meio, ele vai ficar mais segurinho. Olha como fica bonito. Vai ficar mais apertadinho. Ah, Rosa, eu não gostei de dar tantas voltas assim, o meu eu vou fazer menos. Faça. Ah, mas eu achei que ficou meio peladinho. E agora? Agora você desmancha e faça do jeito que te agrade. Porque a gente aprende o que a professora está passando, mas a gente tem liberdade de escolher a forma de fazer. Até errando a gente aprende, não é? O importante é não ter preguiça de desmanchar e deixar errado só porque não quer desmanchar. Errou, ficou feio? Desmancha, faz de novo. A próxima vez vai fazer melhor. E a nossa próxima florzinha, vamos fazer a flor de cera. Porque ela tem uma corzinha diferente para a gente mudar um pouco o tom, né? Não ficar tanto no mesmo tom. É importante a gente misturar umas cores diferentes. Ó, essa folha tá pronta, tá? Eu poderia ter feito outra camada aqui de corrente e aqui de aço, de outro tom, poderia. Poderia usar 3 tons, poderia. Vou deixar as folhas a critério de vocês, mas são esses pontos que nós usamos, certo? Tá pronto tudo que eu tinha que passar para vocês, tá? Essa nossa flor. Aqui eu fiz o ponto cheio, podem fazer se já souber fazer. Se não achar difícil, faça corrente. Aqui, quantos pontos vocês quiserem. Não deixa para fazer o do meio primeiro, tá? Vai fazendo de lá para cá, porque aí ele vai preenchendo e não vai ficando espaço. Se você fizer o do meio, pode ser que não dê
para se aproximar depois. Então, é melhor você fazendo e vindo para cá. E é essa aula, tá? Uma boa semana para vocês. E vão colocando lá no grupo do Facebook a foto dos seus blocos em vitrine. Terminou o bloquinho, coloca a foto em vitrine. Por quê? Eu estou juntando tudo para a gente fazer uma demonstração. Ainda estou estudando o que nós vamos fazer para mostrar todo esse trabalho lá no Facebook, né, na internet e no Instagram. Nós vamos fazer uma vitrine para todo mundo ver, tá bom? Uma boa semana para vocês. Abraço, Rose. Um beijinho para todo mundo.